Rezemos juntos o Evangelho do dia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. 13 de agosto. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e aumenta a nossa fé. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nossa reflexão. Ir para outra margem. Este é o grande convite do Evangelho neste domingo. Minha gente, mas não é tão simples partir e lá chegar. Existem adversidades, mar revolto. Existem ideias e mais ideias que tentam obstruir ou destruir pensamentos construtivos, apenas porque não estão de acordo com seus pensamentos. Por isso, ressoa aqui e agora o grande anúncio de Jesus: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus nos propõe estar com Ele e caminhar com Ele, para propor aqui e ali a todas as nações a aliança da redenção. O Evangelho mostra-nos ainda que não é no espetacular que vamos encontrar Jesus. O caminho do encontro com Jesus, minha gente, é o caminho da simplicidade, da humildade e da interioridade. Carregamos em nós o reino de Deus numa esperança confiante. Ele se põe ao nosso lado sempre, mesmo que o mar esteja bravio e nos incomodando. Se o mar representa o mundo do caos e da morte, o poderio das forças escondidas, Jesus mostra-nos que ele tem o poder sobre tudo isso e, por isso, caminha sobre o mar. Pedro tenta aproximar-se do Senhor, mas a sua fragilidade o faz sucumbir. Outra vez, Jesus aí está. Socorre a Pedro e nos socorre, pois sem ele, minha gente, nada podemos fazer. Precisamos fazer o esforço necessário para alcançarmos uma fé completa. Bonito é que Pedro tem confiança, obedece ao Senhor, começa a caminhar sobre as águas, mas nada podemos por nós mesmos, por nossas próprias forças. Se o Senhor não estiver presente, afundaremos. Os outros discípulos demonstram sua fé,
prostrando-se no barco. Claro, esse é um gesto litúrgico importante, pois aí manifestam a sua confiança no Senhor. Sabem e reconhecem que Ele é o Cristo Senhor. Jesus envia os discípulos para outra margem, para que o convite para a participação no reino fosse estendido para o além-mar. Participar do banquete do reino, onde toda fome e sede serão saciadas. Minha gente, essa caminhada nem sempre foi fácil. Tem suas exigências e o barco balança ao sabor das adversidades e contrariedades. Mas, meus irmãos, temos que confiar em nós, como fez Pedro ao começar a caminhar sobre as águas. Porém, sem a presença dele e a confiança nele, nada irá adiante. Se hoje encontramos irônicos, hostis, arrogantes do poder, do orgulho, da prepotência, somente a confiança e a aposta no Evangelho nos farão dar uma resposta de vida e não de argumentos para tais realidades. Portanto, queridos irmãos, ir para outra margem é uma exigência que a fé em Cristo nos impõe. Escutemos, pois, o que ele nos diz. Coragem, sou eu, não tenhais medo.